Meus irmãos, que saudade estar aqui com vocês mais uma vez. 15 dias muito bom de mentoria que eu estive fora, no Piauí, na Teresina. Mas é muito bom estar em casa novamente. E é uma alegria partilhar com vocês a palavra do nosso Senhor. Nós estamos refletindo dentro de uma série de mensagens chamada Grande História, História nas Nossas Histórias. E dentro desse cenário de história nas nossas histórias, nós temos refletido alguns atos daquilo que acontece ao longo das Escrituras. E dentro de hoje, eu quero refletir com vocês a respeito de dois atos chamados redenção e missão. E mais para frente eu vou explicar um pouco melhor. Porém, eu quero instigar vocês com uma pergunta. Quantos aqui tentaram já mudar de alguma forma? Seja falando, eu vou fazer uma dieta e vou ficar magro. Eu voltando lá de Teresina percebi que eu tenho que fazer isso, porque voltei gordinho. Ia vir com uma outra camiseta hoje, já não servia. Falei, deu ruim. A coisa foi boa, pelo jeito. Mas, quantos de vocês já não pensaram assim, eu preciso mudar? Hoje eu não vou mentir. Hoje eu não vou brigar com o meu cônjuge, com o meu irmão, com o meu vizinho. Hoje eu não vou gritar, porque eu quero tentar chegar ao final do dia sem gritar com ninguém. Hoje eu não vou falar mal de alguma pessoa até o final do dia. E quantas vezes nós não colocamos essas pequenas metas para nós, logo quando nós amanhecemos e a gente chega ao final do dia e a gente vai fazer o balanço para perceber se nós conseguimos ou não cumprir aquilo que nós estávamos fazendo, e a gente percebe que nós perdemos de 20-0 dentro desse jogo. A gente começa a perceber que nós não conseguimos ficar o dia, talvez, sem falar mal de alguém, sem brigar com alguém, sem mentir. Isso tudo porque nós não conseguimos mudar por nossas próprias forças. Nós não conseguimos melhorar a nossa situação pelas forças dos nossos próprios braços. Porque de uma forma muito prática, nós percebemos que tudo isso falha. Tudo isso falha. Se não tiver alguém que possa de fato nos ajudar a mudar de situação, nós não vamos conseguir mudar. Nós não vamos conseguir mudar. E as Escrituras, ela vai nos falar de uma mudança que é muito maior do que essa que nós colocamos no nosso dia a dia. Que é uma mudança em relação ao nosso relacionamento com Deus. Que é uma mudança em relação ao nosso lugar junto com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que essa, com toda certeza, nós não podemos fazer nada para mudar. E isso escancara ainda mais o quanto que nós precisamos de alguém que consegue mudar a nossa situação. Porque desde as pequenas coisas da vida, nós percebemos que sozinhos nós não conseguimos. E até a coisa maior desta vida, que é o nosso relacionamento com Deus, nós percebemos também que sozinhos nós não conseguimos. E Paulo, ele vai dizer exatamente isso no capítulo 5 da segunda carta dele aos Coríntios. No capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele vai falar a respeito de uma grandiosidade de Deus. Ele começa a apresentar o evangelho de forma tão profunda e tão linda, que ele demonstra como a única transformação das nossas vidas podem vir por meio do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele vem construindo esse clímax ao demonstrar para nós que é somente por meio de Deus que nós podemos fazer alguma mudança em nossa vida. É somente por um agir sobrenatural do Senhor que nós, de fato, podemos mudar algo. E leio com vocês o capítulo 5, versículo 16 até o versículo 2 do capítulo 6. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora
o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus nos diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. E aquilo que Paulo ele vai construir nesses versículos do capítulo 5, ao falar sobre um agir de Deus que de fato pode nos transformar, ele divide o argumento dele em duas etapas. A primeira etapa sendo ele falando a respeito da redenção da criação, e a segunda etapa que ele fala, que é a missão que flui dessa redenção. Então, primeiro, nós vamos ver a redenção da criação, e o segundo, a missão que flui dessa redenção, que Deus age em cada um de nós. E observe que Paulo, quando ele vai falar sobre redenção da criação, ele vai mencionar em duas esferas. Uma particular, as nossas vidas, e outra cósmica, de todo o universo. E por que ele vai fazer essas duas explicações sobre redenção? Alguns domingos atrás, nós vimos que no capítulo 3 de Gênesis, os seres humanos se separaram de Deus. Nós nos rebelamos contra o Criador, falando: ah, eu sei muito mais do que você. E quando os seres humanos fizeram isso, eles tomaram do fruto proibido e comeram do conhecimento do bem e do mal. E como Deus, agora nós somos. E isso tudo demonstra a beleza que nós transformamos o mundo. A beleza que nós transformamos o mundo a qual nós vivemos, que muitas vezes nós temos medo de sair em alguns lugares à noite. Que nós ficamos olhando o celular o tempo inteiro com medo de saber o que os Estados Unidos, Israel, Irã e todas essas coisas estão fazendo ali. É este o mundo que nós transformamos quando decidimos nos separar de Deus. Mas além desse mundo maior, também tem o nosso mundo menor, quando nós vivemos em relações na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos convívios, na onde é muito mais bélico, onde é tudo muito destrutivo, onde nós não conseguimos nos entender por maneira nenhuma, e tentamos mudar, e não conseguimos. A resposta disso tudo está lá em Gênesis capítulo 3. E quando Paulo ele começa a abordar do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala que Deus está fazendo uma redenção, redimindo toda a criação, primeiro, começando conosco. Veja o versículo 16 ao 18. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a redenção da humanidade, a única maneira de nós mudarmos e de fato alguma coisa dar certo em nossas vidas, não é pelos nossos esforços. Não é por nós acordarmos cedo, colocarmos o nosso checklist e falar: hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, e simplesmente querer encarar tudo isso com a cara e com a coragem, achando que nós somos autossuficientes e conseguimos fazer isso. Por que não? E observe o que Paulo fala, logo no versículo 18. E tudo isso vem
de Deus. Essa ação não é uma ação nossa, essa ação é uma ação única e exclusiva de Deus. Nada pode vir de nós. E que ação que é essa que pode vir somente de Deus? É a ação de sermos feitos novas pessoas. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que tem certas coisas que falamos, meu Deus, eu preciso nascer novamente. Porque sozinho, todos os erros que eu tomei até agora não me levaram a lugar nenhum. Eu precisava morrer e nascer de novo. E aquilo que Paulo está falando é que Deus, Ele nos permite isso, uma nova vida que vem pelo fato de estarmos em Cristo Jesus. Pelo fato de depositarmos a nossa fé em Jesus, nós temos a possibilidade de nascermos novamente, de nos tornarmos uma nova criatura. E ao sermos uma nova criatura, nós de fato podemos sim começar a ter uma mudança nas ações que nós desejamos. Mas não por nossa causa, mas por causa de Deus. Porque Deus olhou a miséria que nós estamos nos metendo e Ele decidiu enviar seu Filho. E ao enviar seu Filho e morrer em nosso lugar, Deus Ele começa a nos dar uma nova vida. Uma nova vida que cada um de nós temos acesso pelo simples fato de crermos e confiarmos plenamente, de forma obediente, no nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos ter uma nova vida, se nós precisamos mudar os nossos hábitos, se nós precisamos, de fato, nascer de novo e reconhecemos isso, nós só podemos por meio da graça de Deus em Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, Deus nos faz um novo tipo de pessoa. Deus nos faz uma nova criação, uma nova criatura, da qual nós jamais conseguiríamos nos tornar por nossos próprios esforços. Paulo, ele continua mencionando sobre a redenção da criação, agora não num ambiente privado, num ambiente individual, mas agora num ambiente cósmico. Porque ele fala que Deus está redimindo a criação, lidando com os indivíduos, mas também lidando com tudo o que o pecado atrapalhou, com tudo o que o pecado destruiu e está destruindo no mundo. E ele passa a dizer no versículo 19, aquilo que Deus está fazendo. Observe, pois em Cristo Deus estava, e esse estava é uma ação no passado que continua até uma ação futura ser concluída. Pois Deus estava e está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, Paulo ele amplia a visão dessa redenção que Deus está fazendo na criação. Ele amplia de tal forma, ao falar que Deus ele se importa sim com as nossas vidas. E se importa tanto que Ele quer mudar cada um de nós. Mas depois de agir dessa forma, Ele fala que Deus ele também não está ignorando o que está acontecendo aqui no mundo. Deus ele não está ignorando, por exemplo, toda a época de chuva, agora que vai chegar para o final do ano, pessoas em Campinas morrerem por questão de alagamentos. Deus ele não está ignorando a criação ser degradada cada vez mais e estar sendo destruída por conta de nossas ambições querendo crescer cada vez mais. Deus, ele não está ignorando todo tipo de malefícios que nós estamos trazendo para a criação dele. E quando Paulo menciona que em Cristo Deus está reconciliando consigo todas as coisas, ele está falando que na pessoa de Jesus, lá naquela cruz, quando Deus estava sacrificando Cristo por nós, além de Ele nos dar a nossa nova vida, a nossa salvação, lá na cruz Deus também estava começando um processo de restauração de toda a criação dele. Quando nós observamos árvores por onde a gente passa, paisagens que nós achamos muito lindas, aquilo que Deus diz, Ele não vai pegar isso, amassar como se fosse um papel, jogar fora
e vamos virar uma alminha e ir para o céu. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus ele vai pegar toda essa criação que nós estamos destruindo e ele vai restaurar ela num patamar muito maior do que nós sequer conseguimos imaginar. Porque Deus está restaurando a criação dele, ele está reconciliando consigo o mundo inteiro, e não apenas as nossas vidas, mas tudo o que pertence a Deus está sendo reconciliado com ele. E essa palavra é muito importante, reconciliado. Porque a gente só reconcilia quem está desconciliado, quem está separado, quem está brigado. E por conta do nosso pecado lá em Gênesis 3, nós nos tornamos inimigos de Deus e separamos tanto nós quanto toda a criação do seu Senhor. E em Jesus Cristo, Deus está restaurando o mundo. Deus está restaurando a criação dele. E isso é muito importante. Por quê? E ressalto o que eu não ressaltei no anterior também. Observe que tanto no versículo 17, quanto no versículo 19, versículo 17 ele fala, logo, todo aquele que está em Cristo. Eu e você só podemos ter uma nova vida se for em Jesus. Qualquer tentativa nossa pelos nossos próprios méritos, qualquer percepção nossa de que se nós fizermos algum curso de coaching, se nós nos esforçarmos o bastante, se nós prestarmos algum vestibular e formos muito bem, nós vamos ser salvos, vamos ter uma nova vida? Não. A Bíblia fala que é apenas se nós estivermos em Cristo Jesus. Porque Cristo é a resposta para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, Paulo ele menciona que a solução para essa criação de Deus, ela só tem solução em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E quando nós olhamos para isso, nós devemos ter um ar muito sério da forma como nós lidamos com a criação de Deus. Porque a gente se esqueceu que nós não somos dono dessa criação, nós somos mordomos. E um mordomo é aquele que administra muito bem as propriedades do seu senhor. E não quem destrói. E nós destruímos. E Deus fala que em Cristo Ele está restaurando toda essa nossa destruição. E com isso, eu quero dizer que não há outros meios, meus irmãos e minhas irmãs, de lidarmos com essas questões. Por exemplo, nós não vamos restaurar um mundo criando ONGs. Nós não vamos restaurar o mundo brigando com as pessoas. Nós não vamos fazer o mundo ficar melhor ou não ser tão destruído apenas apoiando e dando like nas coisas. O mundo será restaurado em Jesus Cristo. E isso lança para nós uma dupla responsabilidade, que a primeira é não colocar os nossos olhos achando que algum partido político, alguma ação social vai restaurar esse mundo. Não vai. Não vai. Ponto. Mas a segunda é também nós não sermos omissos e acharmos que a gente pode fazer qualquer coisa porque só Deus vai restaurar lá na frente, então não preciso me preocupar. Não. Nós devemos, porque somos mordomos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter ciência que isso só é possível por meio de Jesus. E olha que interessante. Pensa num parque que você gosta muito. Pensa numa imagem, uma paisagem que você gosta muito. Essa paisagem ela só vai ser restaurada e permanecida por causa de Jesus. Na medida que você compartilha o evangelho com outras pessoas. É que essas coisas serão restauradas e serão mantidas. E não pelo tanto de esforços nossos. Porque em Cristo, Deus está reconciliando. Em Cristo. E Paulo, ao falar sobre esse ministério da reconciliação, ele quer lançar luz para cada um de nós.
luz no sentido de que, quando Deus restaurar todas as coisas, eu falei da questão da alminha penada, Deus está restaurando todas as coisas, porque o céu, estarmos diante de Deus no céu, é um estado intermediário, é uma fila de espera, porque quando Cristo retornar, nós desceremos junto com Ele para habitarmos nessa terra, porque essa terra está sendo restaurada, essa terra está sendo redimida, e a nova Jerusalém desce para aqui, para nós adorarmos o nosso Deus nessa criação que Ele fez. E ao estarmos nessa criação que Ele fez, nós podemos olhar para Jesus e sua obra de reconciliação e adorar a Deus, porque nós estragamos tudo. Mas Deus, em Cristo, está restaurando tudo. E essa restauração que Deus faz em Cristo nos impulsiona agora para a segunda parte do que Paulo fala, que é a missão que flui dessa redenção. Essa missão que Deus espera de cada um de nós e nos coloca com obrigatoriedade para existir. Observe o versículo 20 e 21 e o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Paulo, ele termina nesse último bloco, falando dessa missão que flui da redenção, a respeito de dois aspectos. E observe que ele utiliza a linguagem de que somos. E não de que seremos ou que talvez seremos, mas de que somos. Se estamos reconciliados com Deus e somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós somos embaixadores e cooperadores de Deus. Se estamos em Cristo Jesus, nós somos embaixadores e cooperadores de Deus. E o que é um embaixador? Um embaixador não é uma pessoa que é completamente responsável pelo seu rei ou pelo seu país, estando em um outro lugar? Por exemplo, o Brasil tem embaixadores em diversos países. E esses embaixadores, eles representam o Brasil em número, gênero e grau. Tudo aquilo que eles falam é aquilo que o Brasil defende. E tudo aquilo que eles não falam é tudo aquilo que o Brasil não fala. O embaixador é exatamente isso. No período de Paulo, tinha os imperadores, tinha os reis, o embaixador ele ia e ele tinha que falar exatamente aquilo que o rei ordenava. Ele tinha que fazer exatamente aquilo que o rei dele ordenava. E ele não podia falar um A a mais e nem um A a menos. Porque senão ele estaria desviando de tudo. Ele tinha que ser uma cópia do seu senhor. E Paulo, ele fala que essa missão que flui da redenção é o fato de nós sermos embaixadores. Nós sermos representantes de Jesus aonde quer que Deus nos coloca. Porque ao sermos representantes de Jesus, nós fazemos o apelo de Deus através de nós. Nós falamos para que as pessoas se reconciliem com Deus, fazendo um apelo da própria parte do Senhor. Deus nos envia como seu representante, falando para que as pessoas se reconciliem com Ele. E isso é muito interessante. Porque se somos embaixadores, significa que nós devemos nos parecer com Jesus, que é aquele que nos enviou. E ao sermos embaixadores de Jesus, nós devemos representá-lo em todas as esferas éticas, morais, misericórdia, compaixão,
justiça. Nós devemos, no nosso agir, já que somos uma nova criatura, sermos uma criatura semelhante a Jesus Cristo. Por quê? Se estamos em Cristo Jesus, nós estamos unidos a Ele, misticamente. E estando unidos misticamente em Jesus Cristo, a nossa vida deve ser semelhante à do nosso Senhor. Deve ser idêntica à do nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora somos colocados como embaixadores dele, em qualquer lugar que nós estamos. E sendo embaixadores de Deus, nós não podemos ser omissos com as pessoas e não compartilhar o Evangelho. Porque é isso que Deus espera de nós. Porque Deus quer fazer o apelo dele através de nossas vidas. Deus ele quer falar para essas pessoas que a situação delas não são boas. Tanto delas quanto a que elas estão colocando no mundo. Mas nós devemos fazer um apelo. E apelo não é ficar, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Não, não é isso. O apelo aqui que Paulo ele menciona é de, filho, você não vai ajustar a sua vida sozinho. Você não vai resolver os seus problemas sozinho. O único que pode resolver de fato os seus problemas é aquele que vai fazer você nascer de novo. Fazer você se tornar uma nova criatura. É esse o apelo que Paulo está falando aqui no texto. E quando nós fazemos esse apelo para essas pessoas, nós estamos exercendo o nosso papel de embaixadores, de representantes de Cristo. Afinal, não é isso que o nosso Senhor falou para os seus discípulos na sua época? Sem mim, vocês nada podem fazer. É necessário que antes vocês nasçam de novo para que de fato possam entrar no reino dos céus. Toda a mensagem de Jesus é uma mensagem de morte e nascimento. E a nossa mensagem a respeito de Jesus deve ser a mesma. Que nós não vamos dar um jeito na nossa vida. As pessoas não vão conseguir dar um jeito na vida delas sem Jesus. E Paulo encerra ao dizer que além de cooperadores, nós somos embaixadores de Cristo. De embaixadores, nós somos cooperadores de Deus. E essa de sermos cooperadores é que a restauração que Deus promete de toda a criação, de todo o universo, está numa forma completamente diferente, completamente bela quando Jesus retornar. Deus ele fala, eu estou convidando vocês a terem esse privilégio de participarem disso, de participarem da reconciliação de todo o universo. De que forma? Demonstrando aquilo que eu já fiz na vida de vocês. Demonstrando da redenção que eu já exerci na vida de vocês. Porque ao anunciarmos e demonstrarmos que de fato somos uma nova criatura, que algo sobrenatural vindo somente de Deus aconteceu na nossa vida e que nós nascemos novamente, nós nos tornamos arautos, testemunhas de uma restauração infinitamente maior que Deus está fazendo em todo o universo. E quando nós temos uma vida de embaixadores, nós demonstramos através da nossa vida que Deus está fazendo muito mais nessa criação. E por que Deus está fazendo muito mais nessa criação? Porque, primeiro, de acordo com o termina o versículo, fala que Deus, no tempo certo, nos escutou. No dia da salvação, Ele nos socorreu. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Aquilo que Deus está falando é que toda angústia de todos nós, de todos os seres humanos, Deus está escutando. Toda tentativa fracassada nossa de tentarmos arrumar a nossa vida sem Deus, Deus está vendo a nossa angústia sendo colocada diante dele. Ele está vendo tanto que nós estamos sofrendo diante dele. E Deus fala, eu escutei os seus clamores, eu estou vendo a sua angústia. E no tempo certo, eu lhes estendi o socorro necessário. E esse socorro necessário que Deus estende é Cristo Jesus naquela cruz. É Cristo nos reconciliando com Deus e restaurando
todo o universo. É Cristo nos colocando de volta no Senhor e nos dando uma oportunidade de termos uma vida nova. Coisa que nós jamais conseguiríamos fazer por nossos próprios atos. É apenas ao nos dobrarmos diante do Senhor e reclamarmos a redenção que vem dele. Porque Deus, Ele já ouviu todos os nossos clamores. Deus, Ele já nos estendeu o seu socorro. E não é nada mirabolante, mágico, uma receita secreta, meus irmãos e minhas irmãs. É Cristo, Cristo crucificado. Pois nele a criação renasce. Pois em Jesus Cristo nós renascemos. Pois em Jesus Cristo tudo se faz novo. Qualquer tentativa de nossas vidas de fazermos algo sem dependermos do nosso Senhor é vão. É vão. E como que nós podemos viver diante disso? Apenas nos derramando aos pés de Jesus. Porque a nossa realidade de pecadores é clara. Nós não podemos fazer nada para mudar os nossos atos. Mas Cristo, lá no Evangelho de João, sendo crucificado, no capítulo 19, versículo 30, ele fala: Deus, está consumado. Tudo o que todos precisam, eu estou consumando nessa cruz. E cada um de nós, que depositamos a nossa fé no nosso Senhor, podemos de fato termos uma vida parecida com a do nosso Senhor. Não é o quanto que nós nos esforçamos de manhã, o quão cedo nós acordamos e o quão tarde nós vamos dormir. Não é o quanto, não me entendam mal, de versículos bíblicos nós temos decorados. Não é isso. A transformação das nossas vidas, ela vem somente ao nos lançarmos aos pés de Jesus e clamarmos pela uma nova vida nele. E ao termos a salvação que vem de Cristo por meio da fé, nós nos unimos misticamente com o nosso Senhor. E Ele passa a habitar dentro de nós, nos capacitando a vivermos como uma nova criatura. Nos capacitando a sermos um novo tipo de pessoa. Um tipo de pessoa que honra e glorifica o nosso Deus e que desfruta de toda a bondade do nosso Senhor. Somente assim. E como que nós podemos viver essa realidade de Deus diante de nós? Primeira aplicação, nós precisamos ter convicção de que a nossa fé em Jesus Cristo é somente ela que pode nos trazer vida. Precisamos ter fé em Cristo, que somente Ele pode nos trazer uma nova vida. Não percam seu tempo no Instagram, gente. Não percam seu tempo no YouTube. Não percam seu tempo com receitas de bolo, padrõezinhas que todo mundo compartilha. Faça esses passos que sua vida vai ser melhor. Não vai. Você vai se frustrar. Você vai bater a cara. Você vai sofrer. Porque o socorro de Deus é Cristo crucificado. Você precisa se lançar aos pés de Jesus. Nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus. Não um dia só, mas todos os dias da nossa vida. Porque nós precisamos ter a nossa vida transformada à imagem do nosso Senhor. Não dependa das suas forças, não dependa de conselhos dos outros. Dependa tão somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao nos unirmos com Ele, nós temos uma nova vida e nós podemos recomeçar. Porque em Deus sempre há um recomeço. Segunda aplicação, a nossa vida deve representar a vida de Cristo em todas as áreas. Já que nós estamos unidos com o nosso Senhor misticamente e Ele habita dentro de nós, as nossas vidas têm que ser um reflexo da vida de Jesus.
Nós não podemos nos conformar com pecados. Nós não podemos nos conformar com hábitos que desonram o nosso Deus. Nós não podemos nos conformar com atitudes que amaldiçoam o nosso próximo, que desgraçam a vida das pessoas ao nosso redor. Nós não podemos, porque se somos uma nova criatura, nós devemos resplandecer a vida de Cristo que está em nós. Nós precisamos avaliar os nossos pecados e clamarmos para o nosso Deus, eliminá-los da nossa vida. O nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar tem que refletir o nosso Deus. Tem que refletir aquilo que Cristo é demonstrado nas Escrituras. O mesmo Deus que age com graça para conosco, mas também com justiça ao nos disciplinar, é a mesma maneira que nós devemos agir com graça para com os outros, mas entendendo que também existem limites para o pecado. Nós precisamos ter uma vida semelhante a de Jesus, demonstrando em nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele acordava de madrugada para orar. Abre parênteses, você não precisa acordar de madrugada para orar. Fecha parênteses. Mas era o único momento do dia que ele tinha. Era o único momento do dia que ele tinha. Que ele estaria tranquilo. E por isso ele acorda de madrugada e vai orar. Não porque é algo místico. Não porque é algo especial. Mas é porque ele era intencional se relacionar com o pai dele. E nós reclamamos de ter 15 minutos por dia para termos uma relação com o nosso Deus. Nós devemos nos semelhar com o nosso Senhor ao buscar o nosso Senhor, ao nosso Deus. Devemos nos semelhar a Jesus na ética dele, na maneira como ele lidava com o mundo e com as coisas ao seu redor. Nós devemos ser humildes igual o nosso Senhor, não achando que as outras pessoas são menos ou são mais. Elas são criaturas que necessitam da graça e da misericórdia de nosso Deus tanto quanto nós. E nós devemos ter uma esperança igual a de Cristo. Porque Cristo, ele não morre por besteira na cruz. Ele morre por uma certeza daquilo que ele estava fazendo no mundo. E nós, de igual forma, ao imitarmos o nosso Senhor, nós devemos ter uma clareza daquilo que Deus está fazendo no mundo e imitar essa mesma esperança. Terceira aplicação. Na cruz de Cristo, o mundo começa a ser restaurado. Se Jesus está reconciliando consigo todas as coisas, ele também está reconciliando consigo essa criação. E por isso, ao trazer esperança para a nossa vida, nós devemos olhar para tudo aquilo que Deus promete. Deus, ele promete que nós podemos morrer tranquilos, sem ter medo, sem ficar desesperados, porque Cristo já derrotou a morte naquela cruz. E se Cristo derrotou a morte na cruz e ela não tem mais a última palavra, e ele ressuscitou de fato, nós podemos olhar para Cristo e descansarmos na ressurreição do Senhor. Seja por enfermidades que nós estamos passando, seja por dificuldades da vida que nós estamos enfrentando, seja por um luto da qual nós estamos passando, nós podemos olhar para isso com esperança, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, a morte não tem mais a última palavra. E se a morte não tem mais a última palavra, nós podemos entregar as nossas almas ao Senhor e falar: Deus, a Ti eu entrego o meu espírito, faça o que te bem entender. Porque entender que Deus está reconciliando todas essas coisas faz com que a gente não olhe a vida apenas a esse plano. Tudo que eu tenho é minha faixa etária entre os 1 dia de vida, ou se contar do ventre, mais tempo ainda, até os meus 70, 80 anos de vida. O que me cabe é isso. Se a gente tem a vida, essa mentalidade, nós somos infelizes. Nós somos infelizes. É isso que Paulo cita. Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos o mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança fala que a vida é muito mais do que nascer e morrer. Porque Deus está restaurando e vai trazer a eternidade para agora.
Deus vai trazer a vida eterna para agora. E ainda que os nossos olhos se fechem para este plano, eles se abrem para a vida eterna. E onde, quando Cristo retornar e restaurar toda essa criação, nós retornaremos junto com Ele para cá. Entender a reconciliação do mundo faz com que nós olhemos para tudo com muito mais cuidado. Faz com que a gente não perca tempo no celular. Faz com que a gente não perca tempo vendo novela, vendo série. Mas faz com que a gente perca o nosso tempo ou invista o nosso tempo naquilo que é eterno. Que é o que Deus está fazendo nas nossas vidas e em todo o mundo. E a última aplicação é que a necessidade de compartilharmos o Evangelho com as pessoas. Porque Deus, ao nos salvar, ao nos reconciliar, Ele nos constitui embaixadores e cooperadores. E meus irmãos, embaixadores e cooperadores naquilo que Ele está fazendo neste mundo, nesta criação, na vida das pessoas daqui. E quantas vezes nós não damos conselhos para os nossos colegas de trabalho, para os nossos parentes, para os nossos amigos, que é, faça isso ou faça aquilo. Todo mundo faz e dá certo. É o conselho mais bobo que nós podemos dar. E com o perdão da palavra, mais idiota que nós podemos dar. Porque a Bíblia fala, e nós vimos hoje, que não adianta nenhum conselho se não vier Cristo Jesus. Se nós não proclamarmos o Evangelho para essas pessoas, não vai adiantar de nada esse conselho que nós damos para ela. Porque o único que pode mudar a situação de todos e a nossa é Cristo Jesus. E nós somos embaixadores e cooperadores dele ao anunciarmos as boas novas. Por isso, se nós de fato queremos o bem das pessoas que estão ao nosso redor, se nós de fato amamos as pessoas a quem nós damos conselhos e queremos bem, nós temos que compartilhar o Evangelho com elas e não dar dicas. Porque essas dicas, logo, logo, elas vão falhar. Logo, logo, vai lançar a pessoa no fundo do poço novamente. Mas se nós compartilharmos o Evangelho de Jesus, essa pessoa, e se ela aceitar, ela se tornará uma nova criatura. E ao se tornar uma nova criatura, agora ela pode se semelhar ao nosso Deus. Deus, Ele está reconciliando consigo todos nós e toda a criação. E nós somos chamados a participarmos dessa grande história de Deus com as nossas pequenas histórias. Nós somos chamados a vivermos a redenção nossa, cósmica, e ao compartilhar tudo isso com as pessoas que estão ao nosso redor, sendo os arautos, sendo um estandarte, sendo uma demonstração viva com as nossas vidas daquilo que Deus está fazendo em tudo aquilo que existe. Vamos orar? Senhor eterno, obrigado porque o Senhor viu como a criação estava sendo destruída, como nós tomamos uma atitude rebelde de pecado contra o Senhor e colocamos as nossas vidas e a sua criação numa profunda destruição. Mas ainda assim o Senhor, meu Pai, age com muita graça e misericórdia. O Senhor nos envia seu Filho Jesus, e ao morrer naquela cruz e ressuscitar, nos traz a esperança de uma nova vida, porque em Cristo o Senhor está fazendo nova todas as coisas. Em Jesus o Senhor está restaurando toda a criação. Em Jesus nós temos esperança para a nossa vida. Nós nada podemos fazer, Pai, porque tudo vem de Ti. Mas nós queremos nos render ao agir soberano do Senhor sobre nossas vidas. Queremos nos render e sermos uma nova criatura, moldada segundo a sua vontade. Nós queremos ser novas pessoas que manifestam a sua grandeza, ó Deus. Que a nossa vida se assemelhe do Senhor Jesus Cristo e a gente possa compartilhar o Evangelho para essas pessoas. Ó Pai, aceita a nossa oração,
estamos convictos de que o Senhor aceita por meio de Cristo. E que essa canção agora penetre ainda mais fundo o nosso coração a certeza da reconciliação e de que não existe mais nada que não pertence ao Senhor. Pois se não existe mais nada que não pertence ao Senhor, nós podemos de fato proclamar o seu evangelho sem medo.